Muito boa noite a todas as famílias. Eu sou Júnior, terapeuta, consultor em dependência química, especializado em codependência familiar. Hoje, mais uma noite no qual nós vamos falar sobre o amor exigente. Sempre um prazer imenso, tá bom, famílias? Falar com vocês, né, as famílias que nos acompanham, as famílias lá da Comunidade Terapêutica Estrela da Manhã, né? Então, agora nós estamos em parceria. As famílias que me acompanham no Instagram, no TikTok, as famílias que acompanham no Facebook, no WhatsApp. Então, assim, famílias, realmente é um prazer, tá? O objetivo dessas orientações semanais é para que nós possamos construir novas relações, entendendo os movimentos, entendendo os comportamentos, visando realmente uma recuperação familiar, uma recuperação desse ambiente que muitas das vezes ficou desgastado, das relações interpessoais. Esse é o princípio no qual nós estamos falando nesse mês de novembro, né? O 11º princípio básico do amor exigente, que é o princípio organizador, no qual nós estamos nos referindo a esta terceira semana com enfoque eu e a sociedade, visando que esta pessoa que sofreu com a dependência química ou familiar, e como que essas relações vão voltar ou vamos construir novas relações com o objetivo de crescer, com o objetivo de evoluir, com o objetivo de sair daqueles movimentos inadequados, aqueles comportamentos disfuncionais que antes essa pessoa que sofreu com as drogas tinha relação a todas as suas obrigações, disciplina e responsabilidades. Tanto o dependente químico, o alcoolista, quanto a família. Porque, assim, durante todo esse processo da adicção, como nós falamos, né, o termo adicto, né, sobre aquelas pessoas que têm um comportamento compulsivo, obsessivo sobre alguma situação que desenvolve uma possível dependência. Então, assim, essa pessoa que se envolveu com as drogas, com o álcool, os familiares ficaram todos adoecidos. Isso já não é novidade para vocês, nós todas as semanas falamos isso. E aí, como fala desse princípio da organização e da disciplina, foi algo que realmente a doença bateu, né, e destruiu tudo aquilo que realmente as pessoas entendiam por correto, por coerente, por ser um movimento adequado, coerente dentro daquelas ações que nós precisamos ter, aquele comportamento ético, né? E a dependência química foi afastando essa pessoa daquela consciência racional. Eu sempre falo da terapia racional emotiva, para que você familiar entenda, para que você que sofreu com a dependência química entenda esses comportamentos disfuncionais movidos pela irracionalidade dos movimentos da dependência química, porque a droga te condicionou a agir, conforme ela te conduzia, os seus pensamentos eram conduzidos ao uso da substância, ou seja, vamos falar de responsabilidade e disciplina? A responsabilidade, o seu compromisso, a sua disciplina estava voltada ao quê? Ao uso de drogas. Voltando para a família, para a sociedade, a família ficava adoecida esperando qual que ia ser o posicionamento desta pessoa que sofre com o uso, o que ele ia fazer, o que eu tenho que fazer, o quanto que eu tenho que absorver dos problemas dele para que ele não sofra, para que ele não use droga, eu preciso resolver para ele não está tendo disciplina no trabalho, ele não consegue trabalhar, então peraí, o que eu preciso fazer para ele? Não é assim, mãezinha? Não é assim, paizinho, esposa? O fulano tá mal hoje, ele tá doente, por isso que ele não vai trabalhar. Aí isso vai abrindo precedentes, tá bom, família? Conforme você vai fazendo pro outro aquilo que era a responsabilidade dele, você vai tirando dele a responsabilidade que ele deve exercer para ele entender as consequências das ações dele. Agora, movidos por uma busca, de recuperação, você que visa uma recuperação familiar, você que está passando por um processo terapêutico, acompanhamento com um psicólogo, com um terapeuta, buscando uma nova vida, uma nova direção para a sua história, você precisa entender que a disciplina agora nesse processo é importantíssimo. A organização no que você precisa fazer é importantíssimo. Eu sempre falo para os meus pacientes, para as pessoas que eu atendo, para as famílias, que é importante entender esse movimento. Como eu falei, o mundo, o contexto da dependência química e da codependência, ela foi descaracterizando você, não foi? Você foi perdendo a sua identidade, não foi? Você foi perdendo a sua motivação por viver.
Você foi perder o interesse de ir para a rua, ir trabalhar, ir no shopping, passear. Mãe, quantas vezes você, não vou não, estou cansada. Né? Na verdade, não é que está cansada, está cansada emocionalmente, está cansada de sofrer, está cansada de ver seu ente querido, né, se matando muitas vezes dentro do seu próprio ambiente de casa, no qual ele não consegue mais estabelecer uma boa relação com ele mesmo. Não vai trabalhar, falta 3, 4 dias e pede para você mentir para ele. Então, assim, agora você visando uma recuperação, você precisa entender a importância de ter os comportamentos que sejam coerentes em relação a isso, para você realmente entender o processo. Eu até falo assim na terapia, monte um cronograma, nem que seja um cronograma mental, mas um cronograma para você seguir, tendo disciplina sobre ele. Responsabilidade de horários, responsabilidade de acordar no horário certo, cumprir as suas atividades, né? Mas eu estou desempregado, mas tudo bem, levante, né, o horário, toma o seu café, faça a sua higiene, leia um livro, entra no computador e comece a pesquisar, a procurar emprego. Dê o primeiro passo, comece a se comprometer com aquilo que você estava deixando de fazer. Porque assim, todas as vezes que a manutenção dessa perseveração daquilo que combinamos não acontece, alguém vai sofrer, alguém vai ficar sobrecarregado, alguém vai ficar incomodado. Então, assim, a manutenção daquilo que foi combinado, dentro das ações visando a recuperação, devem sim ser respeitadas. A perseveração, a preservação deve ser respeitada, porque se isso não acontecer, alguém, mais uma vez repito, vai se sobrecarregar e vai sofrer com isso. Não somos nós que devemos nos ajustar, você família, você patrão, você esposa, você pai, não é você que deve se ajustar para que o seu filho, para que esse seu indivíduo que sofre com a dependência, fique tudo bem. E daí ele entra numa zona de conforto, aí você se ajustou. Mas assim, eu falo, sabe, família? Vou falar para vocês mais uma vez. São pequenas ações. Júnior, eu vi ele dormindo lá. Eu sei que ele tinha compromisso, né? Que ele tinha que trabalhar, mas tadinho. Ele estava tão cansado. Tá vendo? Abriu precedente para que isso se repita de novo depois. Uma próxima oportunidade. E olha só, que eu não estou nem falando de usar droga ainda. Eu estou falando dos comportamentos disfuncionais que vão abrindo precedentes. E aí, sabe o que vai acontecendo? Aqueles velhos comportamentos, aqueles velhos hábitos de lá de trás do uso de droga, vai voltando. E aí quem vai começar a ficar incomodado? É você. Só que daí, como você não cobrou lá no início, aí você não vai conseguir cobrar agora. Então entenda que esse processo é sobre uma adaptação mental, de construir equilíbrios, de entender os movimentos, porque a dependência química por mais que você ache que é as drogas que é o problema, na verdade não é a droga o problema, é os comportamentos disfuncionais, é as frustrações que não conseguem resolver, é as emoções que não são entendidas, é as pessoas que não conseguem estabelecer uma boa relação com ela mesma, e aí ela sofre, ela escolhe o que ela vai sofrer, daí ela começa a se posicionar no erro para justificar depois o porquê que ela errou e ela usou droga por causa disso. Entende a importância de usar a disciplina para tudo isso? Quer uma nova vida? Quer uma vida em recuperação? Famílias querem sair da codependência? Então entenda aquilo que foi combinado. E olha, até coloquei aqui para não esquecer. Respeito em tudo. Respeito na disciplina, respeito nos horários, respeito com o próximo. Pergunte pela sua consciência racional se isso que você está pensando em fazer realmente condiz com o movimento ético correto, se realmente isso não vai abalar as estruturas dos relacionamentos que você tem. Pergunte-se se você realmente está sendo, pensando num comportamento que realmente vai condizer com a realidade. Tá? Trabalhe isso na sua mente, comece a estabelecer isso. Então respeite tudo que você tem de fazer, respeite o ambiente, respeite as regras. Pai, mãe, regras são importantes sim. Chefe, patrão, você tem que... mas ele ficou internado. Então eu vou... Não é assim... Mesmo que ele é portador de uma doença progressiva, incurável e fatal, ele pode sim condicionar o seu cérebro a estabilizar a doença e viver de uma forma normal como outras pessoas. É entender os movimentos, entender os comportamentos que levavam ele ao uso para que ele não volte novamente. Mas você tem que cobrar, você tem que estabelecer limites, estabelecer regras. Não tolere o intolerável. Sabe o que acontecia antes nas relações? Para que as pessoas
não se sentissem desconfortáveis nas relações, você começava a tolerar aquilo que não era tolerável, aceitar o que não era aceitável. Colocava numa posição de desconforto para você, mas para o outro, tadinho dele, não vou fazer isso, porque senão ele vai ficar nervoso, vai ficar irritado, vai quebrar as coisas, vai jogar o celular na mesa, vai bater o celular na mesa, vai dar um soco na parede. Para. Quem realmente quer uma recuperação, vai entender que você pai, você mãe, você esposa, você patrão, você que tem uma relação, você amigo, você tem o direito de sim, de dizer, de cobrar, de dizer, ó, o que você está pensando em fazer não está certo. Comece a se posicionar de uma forma mais correta, porque isso aí eu já sei onde vai dar. Esse tipo de comportamento não é coerente, esse tipo de comportamento não condiz com a recuperação que você deseja viver. Então, comece a se perguntar. Levante essas questões até nos ambientes que você vive. Não tem mal nenhum fazer isso. Busque nos grupos de ajuda as opiniões das pessoas. Ouça bastante, escute bastante, partilhe com as pessoas. Se você tem alguma dúvida, se você está agindo de forma correta, se você não está sobrecarregando ninguém, conversa é extremamente necessária. É extremamente necessária nesse ambiente. E pergunte-se, como tenho atuado em relação aos meus compromissos? E aí, como você, pai, mãe, como você que sofreu com uma dependência química, como você tem se portado em relação aos seus compromissos? Visando uma vida plena, em recuperação da codependência emocional, da dependência química. Você deve sim, é importante, a começar de mim, pergunte a você se esse comportamento seu realmente é adequado, se os seus compromissos você realmente tem cumprido eles, tendo disciplina, organizado a sua vida, e nunca esperando, viu, que o outro faça para você começar a fazer. Faça você, tem que criar muitas expectativas sobre aquilo que os outros podem fazer, porque talvez a frustração também te abale emocionalmente e você não saiba lidar. Mas aprenda a dosar as relações, criando organização sobre a sua própria vida, e pode ter certeza que se você tem uma vida organizada, eu sempre brinco até nas terapias, falando com o pessoal assim, quer saber como que tá a vida dele, se está organizada? Olha para o armário dele. Então, comece a olhar para o seu armário, olhe para o seu armário, busque se perguntar, busque racionalizar se você realmente está tendo comprometimento com os seus compromissos, tendo disciplina com a sua vida, porque assim, se você ainda ficar vivendo na expectativa do que os outros podem fazer para te proporcionar uma vida melhor, infelizmente você não vai conseguir encontrar um novo sentido para sua vida e a recuperação vai ficar muito mais difícil. Então pergunte-se, e analisando as minhas atitudes, tenho me ajustado à indisciplina do outro ou me posicionado para que o outro se ajuste dentro da disciplina que ele não está tendo? Então assim, não adianta você, já que o outro não fez eu vou fazer. Não, você deve cobrar, deve não tolerar o intolerável, deve impor limites. Todas as relações, familiar, na sociedade, com amigos, trabalho, devem sim existir limites, para que dentro dos limites é onde as pessoas começam a se respeitar. Respeitando o próximo, eu respeito a mim mesmo. Legal, famílias? Uma ótima noite, que Deus abençoe a vocês. Continue me acompanhando, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, tá bom, famílias? Obrigado, um grande abraço.